O Educação na TV veio até Brasília, na sede do Conselho Nacional de Educação, para acompanhar o Seminário Internacional sobre Diretrizes Conceituais e Operacionais para a Avaliação na Educação Básica. No Brasil e em outros países, o tema é polêmico. A avaliação em larga escala vem pautando cada vez mais políticas públicas. E o impacto disso para a melhoria da qualidade da educação divide opiniões. Eu agradeço de início todos aqueles que aceitaram o nosso convite, trazendo suas contribuições sobre a questão da avaliação na educação básica. É claro que esse seminário não pretende, de forma alguma, aqui responder a tudo, mas vai ser um ponto de partida interessante. Que a questão da avaliação não é nem a discussão não se dá nem com a avaliação em si, mas o uso das avaliações. Essa é a questão que se discute muito. Acho que nós, professores, conseguimos hoje entender muito bem a diferença entre a avaliação externa e institucional, que possibilita corrigir e pensar políticas públicas, e a avaliação que nós, professores e professoras, fazemos dos nossos alunos. Em nenhum momento uma avaliação externa substitui o acompanhamento diário que fazemos dos nossos alunos. Em termos gerais, aqui no Brasil, o que você acha que deve se avançar pela melhoria dos sistemas de avaliação? Primeiro tem uma coisa técnica, medir bem o que se propõe a medir. Então acho que nós avançamos bastante, mas é preciso avançar mais. Segundo, tem uma discussão do que a gente quer medir. Por exemplo, pessoalmente acho que para até a quarta série, hoje quinto ano, a avaliação de português e matemática é razoável. Eu acho muito pouco fazer a avaliação de português e matemática já para o final do ensino fundamental e, evidentemente, totalmente insuficiente para o final do ensino médio. Então, a gente precisava aumentar um pouco esse escopo, porque o que você está avaliando, você está dando importância a isso. Então, tem um pouco de questão que escola você quer. Quando você está avaliando, você está dando um pouco o que você julga mais importante. Isso, a gente precisaria ter uma discussão maior. Depois, uma discussão melhor forma de quais os usos disso. Que eu acho que é aí que é a questão mais polêmica, mais discutida. Nós do Ministério da Educação somos contrários a vincular a avaliação externa a qualquer tipo de abono ou de remuneração do professor, porque isso inclusive vai impregnar a avaliação de outros valores, mas é importante que as escolas conheçam os seus resultados, comparem com as escolas parecidas com ela, porque também não adianta uma escola do sertão nordestino, do semiárido nordestino, ser comparada com uma escola que fique em Ipanema. As diferenças são grandes e essa comparação ela é perversa e ela não leva nada e ninguém a lugar nenhum. A questão que eu levanto é o seguinte, como é possível, né? Nós, trabalhadores em educação, tirar as armas, na verdade, né? Não é nos desarmarmos. Eu acho que tirar as armas aí para que a gente consiga, de fato, participar de um processo de avaliação em que nós não sejamos os próprios punidos. Que é essa questão que está posta. A discussão da avaliação proposta pelo Conselho Nacional de Educação no contexto do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, de 2011 até 2020, significa que, a meu juízo, acertou na mosca, porque também ninguém resolve o problema de educação sem resolver antes os problemas de avaliação, e especialmente a avaliação na educação básica. Agora, essa avaliação precisa ser construída com os trabalhadores,
né? Não pode ser algo imposto, que é o que tem acontecido. Por isso se criou uma resistência muito grande, e não com pouca razão, com muita razão, por parte dos trabalhadores. Então o que nós acreditamos? Entendemos que a avaliação deve ter um aspecto pedagógico, formativo, que permita a correção daquilo que o profissional vem fazendo, que não está atingindo o objetivo que se propõe, para melhorar o serviço no conjunto, né? Deve ser solidária, deve levar em conta o contexto em que o trabalhador exerce sua função, tudo isso, né? E assim a gente avançar. E o mérito, quando a gente fala reconhecimento de mérito, é o mérito que esse trabalhador tem na sua construção diária, né? Como ele o seu relacionamento, a busca de uma maneira nova de ensinar para os alunos, né? As propostas que ele inova dentro da escola, aquilo que ele constrói junto com o aluno, com a comunidade, né? Eu acredito que essa discussão da avaliação, ela está em todo o território nacional, internacional, como foi visto no seminário, e de uma forma que comprova a nossa tese. Primeiro se operacionalizou e depois busca-se os conceitos, quando na verdade as duas dimensões têm que caminhar juntas, tanto o conceito quanto a operacionalização. Eu acredito que fazendo esse debate nós podemos, no mínimo, tirar diretrizes que deem norte, né, para as avaliações que acontecem no Brasil. Nós temos, por exemplo, o SAEB, você tem a Prova Brasil, você tem um monte de instrumentos de avaliação, e como o próprio Plano Nacional da Educação já aponta para a unificação, né, da avaliação, que deve ter como parâmetro o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, quer dizer, se já há esta perspectiva, por que não aproveitar esse momento para discutir as diretrizes que coloquem o conceito e também a operacionalização? Eu acredito também que, em se tratando de Brasil, que é um país federativo, uma república federativa, há que se pensar na operacionalização de forma em que os estados e os municípios também ajudem nesse processo. Senão, a cada ano nós vamos assistir essas questões todas, 10 questões anulada para cá, 5 anulada para lá, como é que é isso? Então eu acho que não precisa ser nenhum grande especialista para ver que a coisa não pode ser tão engessada ao ponto de que nós não possamos discutir sim a descentralização, né, das operações que advierem de uma diretriz nacional. Por que não? Porque toda a política educacional é assim. Não pode ser diferente com a avaliação. Na sexta-feira, 18 de novembro, aconteceu a reunião do Conselho Estadual de Representantes da APEUESP. No mesmo dia, na parte da tarde, uma delegação de diretores e conselheiros do sindicato foi em caravana até o Palácio dos Bandeirantes entregar ao governador milhares de cartões subscritos por professores da rede estadual de ensino, pedindo o fim das férias repartidas. Uma comissão, composta pela professora Maria Isabel, presidenta da APEUESP, e por membros da diretoria, foi recebida pela subsecretária de Assuntos Parlamentares da Casa Civil. Além da entrega dos cartões, a comissão protocolou ofício com as principais reivindicações da categoria. A subsecretária comprometeu-se a entregar as demandas ao governador. Eu acredito que cerca de 20.000 assinaturas em cartões, todos nominalmente, fora o abaixo-assinado também, que apresentamos da jornada, da composição da jornada do piso. Então, é um número aí, cerca de todo o estado de São Paulo, onde nós trabalhamos, né?